2. Verso 13 em diante, o apóstolo Paulo, ele fala sobre a cruz. E ele diz assim: e a vós, quando estáveis mortos nos vossos delitos e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-nos todos os delitos. Paulo está falando de Jesus, do seu sacrifício na cruz por nós, quando nós ainda estávamos mortos nas nossas culpas, nos nossos delitos. Quando os delitos no sentido de que nós quebramos as leis de Deus, desobedecemos as leis de Deus, desobedecemos a vontade de Deus, nos afastamos de Deus, e cada vez que o homem se afasta de Deus, mais ele se afunda no lamaçal do pecado. E Paulo está dizendo aqui que quando nós estávamos ainda nessas condições, Ele nos vivificou, Ele nos purificou, Ele nos redimiu, Ele nos restaurou, Ele nos transformou, Ele ali naquela cruz perdoou todos os nossos pecados e os nossos delitos. Querido irmão, eu quero te dizer uma coisa: Jesus, quando foi pendurado naquela cruz, Ele perdoou todos os teus pecados. Ele perdoou todos os nossos pecados, não ficou nenhum sequer esquecido, não ficou nenhum sequer escondido. Todos os pecados, todos os teus pecados, você que está me ouvindo nesta noite, todos os teus pecados já foram perdoados por Cristo Jesus naquela cruz. E Paulo continua dizendo: e havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças. Olhe, um escrito de dívida, esse escrito ele era contra nós. Nos registros celestiais estavam ali escrito: olha, o Shalom, ele cometeu esse delito, ele cometeu esse pecado, o Shalom é isso, o Shalom é aquilo, ele é um pecador, ele fez isso, ele cometeu isso, e isso tudo é um argumento contra o Shalom neste momento. Paulo está dizendo que Jesus, quando subiu à cruz do Calvário, quando permitiu-se ser pregado naquele madeiro, ali com ele, quando pregaram-lhe suas mãos, fora arriscado o escrito de dívida que havia contra a minha vida, que havia contra a sua vida, nas ordenanças do Senhor, o qual nos era um escrito contrário. Tudo que estava contido naquele escrito era ruim a nosso respeito, falava mal ao meu respeito e ao seu respeito, segundo a palavra do Senhor. Mas Jesus, por ter subido na cruz do Calvário, por ter permitido ser pregado na cruz do Calvário, removeu este escrito de dívida do meio de nós, cravando este escrito de dívida com ele na cruz do Calvário. Aleluia! Sabe o que significa isso? Que Satanás, por ser ele legalista, e ele trabalha debaixo da legalidade que muitas vezes nós entregamos, nós damos a ele. Ele é o mesmo que diante de Deus se apresentou nos dias de Jó. Estava lá os filhos de Deus se apresentando a ele diante do seu trono, e de repente Deus olha e está o diabo junto, está Satanás. Parafraseando o texto, Deus pergunta a ele: o que está fazendo aqui? De onde você está vindo? Ele diz: eu estou vindo de rodear a terra. Eu estou vindo de fazer o meu trabalho na terra, que é acusar o homem, que é olhar o homem, que é lembrar o homem como ele é pecador, como ele é um desgraçado, como ele é alguém que está perdido sem o Senhor. Eu estou vindo de olhar a terra, de olhar o homem. E Deus diz a ele: pois bem, viste o meu servo Jó?
Meu servo Jó é um homem íntegro, é um homem de coração reto, é um homem que busca a mim, é um homem que se importa com as coisas relacionadas a mim, é um homem que busca fazer a minha vontade. Porém ele era um pecador. E o diabo, na sua audácia, ele olha para Deus e diz: mas claro que ele é tudo isso como o Senhor está falando. Ele tem o Senhor como Deus, o Senhor dá tudo para ele. Tira dele alguma coisa, o Senhor vai ver se ele não blasfema contra o Senhor, se ele não vira as costas para o Senhor. E aí então Deus permite nesse momento que Satanás veja o que é que Deus vai fazer na vida de Jó. E ele diz para Jó: olha, então vamos fazer o seguinte, você pode tirar tudo que ele tem, tudo, e você vai perceber que Jó não age como você está falando. Pode tirá-lo, só não tire a vida dele. E então Satanás se foi, e aí começou uma tragédia atrás da outra na vida de Jó. Perdeu os filhos, perdeu os bens, perdeu os amigos, mas em nenhum momento Jó blasfemou contra Deus. Sabe, irmãos, Jó teve alguns momentos na sua caminhada, muito embora não tenha ele blasfemado contra Deus, mas Jó, ele abriu a sua boca no momento mais difícil para reclamar do que estava acontecendo com ele. E talvez você possa pensar: mas é claro, pastor, qualquer um poderia fazer como Jó fez nas condições que ele se encontrava. Pois eu quero te falar uma coisa nessa noite: os nossos argumentos, os argumentos que saem da nossa boca, que são gerados nos nossos pensamentos, esses argumentos muitas vezes eles servem de alimento para Satanás se voltar contra nós e nos destruir. Ele com certeza encontrou na vida de Jó argumentos na sua fala, que trouxe muitos prejuízos na vida de Jó. Todos os argumentos que Satanás, ele tinha também, quando Jesus foi naquela cruz do Calvário, todos os argumentos que Satanás tinha contra você, contra mim, contra nós precisamos entender aqui, baseado nesta carta de Paulo aos Colossenses, nesse verso 14, que Jesus, quando fez a sua obra de salvação, o seu sacrifício, a obra de Jesus na cruz foi completa. Ele perdoou os nossos pecados, Ele nos libertou e Ele arrancou das mãos do diabo o escrito de dívida que era contra nós, que era prejuízo contra nós, que nos prejudicava. E quando Ele permitiu ser cravado naquela cruz, ali então esses escritos de dívida foram anulados pelo poder do sangue de Jesus. E agora nós podemos olhar e por meio do sangue de Jesus nos encontrarmos libertos, nos encontrarmos purificados, transformados. Nós podemos nos achar agora numa nova condição de vida, num novo nascimento, porque Jesus Cristo permitiu isso, graças ao seu sacrifício. Aquilo que condenava eu e você foi tirado do nosso meio e foi cravado com Jesus na cruz do Calvário. Aleluia. Graças a isso, amados irmãos, o nosso Senhor, Ele despojou, porque a palavra de Paulo diz em verso 15, e tendo, depois dele ter cravado este escrito que era contra nós, tendo despojado os principados e potestades, os exibiu publicamente, deles triunfou na mesma cruz. Ora, vamos entender um pouco isso. Os reis, quando saíam para a guerra, os exércitos, quando saíam para a guerra, e eles conquistavam
seus inimigos, eles conquistavam os territórios. A Bíblia nos mostra, por exemplo, Davi é um grande exemplo. Quando eles voltavam de novo para a sua terra, para o seu povo, cantando a vitória, eles traziam nas suas mãos todos os despojos dos seus inimigos, as riquezas, os bens, e eles conseguiam então fazer desta forma, tirando dos seus inimigos, dos seus opressores, eles traziam riquezas para a vida deles, porque eles foram para uma conquista, e quando eles conseguiam destruir seus inimigos, aquilo que pertencia aos seus inimigos, todas as riquezas, eles traziam para junto de si. Paulo está dizendo que Jesus, tendo despojado os principados e potestades, os exibiu publicamente. Esta palavra exibir publicamente é que muitas vezes quando os exércitos voltavam para a sua cidade, para o seu povo, além de trazer os despojos, além de trazer tudo o que era valioso, eles também traziam ali aqueles soldados e muitas vezes os próprios reis, e eles vinham como prisioneiros para a cidade que os havia conquistado, e eles agora estavam presos nas mãos daqueles que tinham conquistado. Muitas vezes estavam em condições de nudez, despidos, eles entravam pela cidade acorrentado, nestas condições, e as pessoas aplaudiam o rei do seu país, da sua nação, os soldados da sua nação, e alegres porque eles estavam trazendo os despojos, mas também eles estavam demonstrando, expondo a todos aqueles que estavam na entrada da cidade, os seus inimigos que agora estavam escravizados, estavam prisioneiros. E esses prisioneiros, eles desta maneira eram então humilhados, eles eram envergonhados desta forma. Isso era muito comum. Paulo está usando esta mesma expressão para nos fazer entender o que é que o Senhor Jesus fez na cruz do Calvário quando Ele entregou a vida dele por amor a mim e a você. Os inimigos que Jesus derrotou, o inimigo que Jesus derrotou na cruz do Calvário é Satanás e todo o seu reino. Jesus destruiu o seu reino, os seus inimigos foram destruídos, a morte foi destruída na cruz do Calvário. Ele despojou os principados, as potestades, e ele ainda os exibiu publicamente, e deles triunfou na mesma cruz. Aleluia! Jesus destruiu os nossos inimigos na cruz do Calvário. Aleluia! Por isso, irmãos, a cruz, quando nós olhamos para a cruz, nós temos a revelação do amor de Deus por nós, da oportunidade que Deus nos dá de termos as nossas vidas transformadas. Quando nós olhamos para a cruz do Calvário e nos lembramos do que Jesus ali na cruz fez por nós, lembramos que o Senhor trocou a maldição que era contra nós. Ele pegou a maldição que era contra você, resultante do pecado na vida do homem, e deixou-a de lado, fazendo com que ela perdesse todo o seu poder sobre o povo cristão, o seu povo. Aleluia! E se você for ler Gálatas capítulo 3, verso 13, se você puder acompanhar essa leitura, diz que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por quem? Você está em Gálatas 3:13? Acompanha aí.
Diga para a pessoa que está seu irmão, abra lá. Você está esperando que eu abra para você? Gálatas 3,13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que os gentios viesse a bênção de Abraão, para que aos gentios viesse a bênção de Abraão em Jesus Cristo, para que aos gentios, quem eram os gentios? Todos aqueles que não eram judeus. Os gentios são todos aqueles que não são nascidos em Israel. Pega a sua mão assim. Diga assim: eu sou um gentil. Amém. Eu e você somos gentios, porque nós não nascemos no povo de Israel. Quando Cristo morre na cruz do Calvário, Ele não morreu somente para aqueles que eram dele, do seu povo, mas a palavra de Deus nos deixa claro que Ele fez isso também pensando em mim e em você. Será que você pode dizer glória a Deus? Verso 14, para que aos gentios viesse a bênção de Abraão. Diga comigo: eu sou um gentil comprado e lavado pelo sangue de Jesus Cristo, e Ele fez isso, se tornou maldição em meu lugar, para que sobre a minha vida viesse a bênção de Abraão. Aleluia! Paulo aos Gálatas está dizendo aqui que esta bênção que veio de Abraão sobre nós, veio por meio de Jesus Cristo. Esta é a finalidade. Aqui está a resposta. Por que é que esta bênção veio? A fim de que a fim de quem? Nós recebêssemos pela fé a promessa do Espírito. Aleluia, glória a Deus. Sabe, irmãos, a bênção de Abraão, ela tem começo, meio e fim. Ela é uma bênção completa. E esta bênção está sobre a minha vida e sobre a tua vida, por meio de Jesus Cristo. Aleluia. Deus disse a Abraão que ele seria pai de multidões. Deus disse a Abraão que ele tomaria por herança uma terra que Deus havia dado a ele, preparado para ele. E todos os seus descendentes, incluindo eu e você, seríamos abençoados. Quando Jesus Cristo veio morrer na cruz, quando Ele veio cancelar a maldição, Ele não somente fez isso pelo seu povo, mas Ele fez pelos gentios. Ele fez por mim e por você. Portanto, você está debaixo da bênção de Deus, a bênção de Abraão. Aleluia. A mesma bênção que Deus deu a Abraão, a mesma bênção que Deus deu à sua descendência, e que agora pela fé em Jesus Cristo, nós podemos recebê-la para fazer parte da nossa vida. Aleluia. Tudo isso, irmãos, nós obtemos pelo poder do sangue de Jesus, do sacrifício de Jesus, cravado naquela cruz. Aleluia. É muito importante nós entendermos o poder da cruz e aplicar este entendimento na nossa vida. Todos os dias, você levar a sua natureza pecadora
pecaminosa na presença do Senhor todos os dias e dizer: Senhor Jesus, eu reconheço o que fizestes por mim na cruz do Calvário. E eu entrego agora, Senhor, a minha natureza pecaminosa e apresento a Ti, neste momento, os meus pensamentos, as minhas atitudes. Eu apresento a Ti, Senhor, o meu orgulho, a minha autossuficiência. Eu apresento a Ti, Senhor, as minhas fraquezas, as minhas debilidades, a minha natureza humana. Eu apresento ao Senhor e deixo tudo isso aos pés da cruz. Tudo na cruz entregarei. E quando você começar a fazer isso, todos os dias na sua vida, você vai viver uma nova experiência com Jesus Cristo todos os dias da sua vida. Aleluia. Sabe, amado irmão, todos nós éramos, segundo a palavra de Deus, éramos escravos do pecado. Por que nós éramos escravos do pecado? Porque Satanás tinha o controle pleno de toda a nossa vida, de todos nós. Satanás tinha o controle, mas o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele se fez homem para tomar o meu lugar e o seu lugar e ir àquela cruz e ali se entregar no nosso lugar para nos salvar e nos dar a vida eterna. E eu quero lembrar a você que já sabe disso, e a você que nesta noite está ouvindo isso: Jesus Cristo, Ele foi à cruz por sua causa, porque amou você, porque se entregou completamente no seu lugar, para te dar direito, para te dar a oportunidade de você viver eternamente com Deus na sua presença. Aleluia. Quando nós entendemos que o derramar do sangue de Jesus nos redimiu completamente, nós passamos a viver uma nova vida em Cristo. Já não vivo mais escravo do pecado. O pecado já não domina mais a minha vida. Eu já não sirvo mais o pecado, mas agora eu sirvo o Senhor. Eu decido seguir a Jesus. Nessa noite, irmão, eu quero convidar você a baixar a sua cabeça. E se você puder, feche os teus olhos. E eu quero te convidar nesta noite a tomar uma decisão na sua vida, de todo o seu coração, a dar as costas, a partir de hoje, ao pecado, por meio de um genuíno arrependimento. Você precisa reconhecer que você é pecador, que você é uma pecadora. Nós precisamos reconhecer que sem o genuíno arrependimento, nós não temos o perdão. A Bíblia nos fala que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecamos. E nós precisamos de Deus, precisamos da salvação em Jesus Cristo.